Bem-vindos a mais um programa Saber Direito Responde. Eu sou Paulo André de Campos Trindade, professor de Direito Penal. Este programa é reservado para que você, que encaminha seus e-mails para nós, retire a dúvida que eventualmente surgiu no programa Saber Direito. Hoje nós responderemos as questões dos internautas que encaminharam para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Nós temos aqui uma questão do Leone Queiroz, de Alcântara, no Maranhão. Um abraço para o Maranhão que nos assiste nesse momento. O Leone tem a seguinte dúvida. Paulo André, houve o abolício crimes do atentado violento ao pudor? Abolício crimes é quando uma lei posterior deixa de considerar crime o que a lei anterior incriminava. Bem, Leone, o que a lei 12.015 fez foi apenas deslocar o crime de atentado violento ao pudor e colocá-lo no crime de estupro. Então essa operação chama-se a continuidade normativo típica. Então, houve apenas uma continuidade desse delito em outro artigo do tipo penal. A resposta para você é bem simples. Não houve o abolício crimes. O atentado violento ao pudor continua sendo crime, mas agora no tipo penal do estupro. A sua modalidade foi incorporada ao crime de estupro. O que você entendia no passado como atentado violento ao pudor, hoje você mencionará estupro. Então, conjunção carnal, prática de atos libidinosos, estão todos dentro do crime de estupro. Vamos a mais uma questão. A Daiane Pereira de Sinop, no Mato Grosso. Um abraço para Mato Grosso. Aliás, eu sou natural de Mato Grosso. Posteriormente, houve a divisão do estado, eu fiquei para o lado de Mato Grosso do Sul. Ela questiona o seguinte. Olá, professor Paulo André. Qual é a situação do agente que cometeu o atentado violento ao pudor antes da vigência da Lei 12.015 de 2009? Daiane, esta questão hoje está sendo respondida no STJ e no STF. Inicialmente, entendeu-se que o crime de atentado violento ao pudor e de estupro eram dois crimes. Mas, com a mudança da Lei 12.015, foi incorporado o atentado violento ao pudor. Logo, surgiram dois questionamentos. Nós estamos diante de um tipo penal alternativo. 2, nós estamos diante de um tipo penal cumulativo. Inicialmente, o STF decidiu pela sexta turma que o novo estupro era um crime cumulativo, um tipo penal cumulativo. Significava o quê? Que nós tínhamos dois crimes, mesmo dentro de um único tipo penal. Se considerarmos, como a maioria da doutrina, que o tipo penal fosse alternativo, a prática de uma ou várias condutas resultariam em um único crime. Logo, o STJ apreciou esse questionamento e considerou ser um tipo penal cumulativo. O condenado estaria diante de dois crimes em continuidade delitiva. Recentemente, o STJ reviu a sua decisão e considerou que este tipo penal é alternativo. Significa que todo condenado anterior à Lei 12.015, hoje deve ser condenado por um único crime. Então, a sua pena deve ser revista. Bem, vamos a mais uma questão agora
de Alice Braga, Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço para todos do Espírito Santo. Professor Paulo André, hoje, quem constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal e praticar com ele ato de libidinagem, responderá por quantos crimes? Alice, você notou o conteúdo da resposta anterior? Anteriormente, nós estávamos questionando o condenado anterior à Lei 12.015 nos crimes de atentado violento ao pudor e nos crimes de estupro. Esse condenado terá a pena revista, porque nós consideramos hoje que a prática do passado de 2 crimes resulta em um único crime. A mesma justificativa da resposta anterior, que vem sendo apreciada pelo STJ e STF, é no seguinte sentido: se considerarmos que o estupro é um tipo penal alternativo, ou seja, um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, a prática de vários verbos ou um único verbo resulta em crime único. Agora, se considerarmos que a natureza jurídica do tipo de estupro é cumulativo, ou seja, há verbos do tipo penal, e esses vários verbos do tipo penal são verbos distintos e autônomos, nós estaríamos diante de uma pluralidade de crimes. Logo, esse agente responderia por vários crimes, ora em crime continuado, ora em concurso formal, a depender do contexto fático. Eu posso antecipar a você que, inicialmente, quando considerou-se o tipo penal cumulativo, ou seja, vários verbos do tipo penal dentro de um único artigo do Código Penal, o STJ entendeu pela continuidade delitiva. Então o agente respondia por vários estupros e combinava com o artigo 71, onde, ao final da fixação da pena, eu considero um único crime com a pena aumentada. Esse foi o último entendimento do STJ. Mas, recentemente, considerou-se como tipo alternativo crimes plurinucleares, ou seja, vários verbos do tipo penal que constam em um único artigo do Código Penal, artigo 213 do Código Penal. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos novamente com o nosso programa Saber Direito Responde. Espero você. É só um intervalo rápido. Até logo. Olá. Este é um programa exclusivo para responder as questões dos internautas. Estamos no programa Saber Direito Responde, no segundo bloco, retirando as dúvidas dos nossos internautas, que encaminham para o endereço saberdireito@stf.jus.br. São as dúvidas que surgiram na aula Saber Direito, que você vê diariamente neste canal. Prosseguindo. Agora nós temos uma dúvida da Jaqueline Torres, de Brusque, em Santa Catarina. Jaqueline, um abraço, mande um abraço a todos de Santa Catarina. Ela pergunta o seguinte: professor Paulo André, a minha dúvida é a seguinte: um mero beijo caracteriza crime de estupro e, consequentemente, o agente, se condenado, suportará os efeitos da lei de crimes hediondos? Jaqueline, este é um problema. Por que é um problema? Quando nós estamos diante de beijo, eu não tenho dúvidas que é um ato libidinoso.
Significa o quê? Se alguém, mediante violência ou grave ameaça, obrigar uma pessoa a beijá-la ou permitir que ela beije a vítima, eu estarei diante de um crime de estupro. Na configuração atual, no passado nós poderíamos dizer que nós estaríamos diante de um atentado violento ao pudor. No entanto, Jaqueline, a questão nos reporta a proporcionalidade entre a conduta do agente e a resposta do Estado. É muito comum, no caso prático, diante do contexto fático, nós ponderarmos se o Estado deve ou não dar uma resposta mais severa àquele fato. Nós estamos aqui diante de uma dicotomia. Será que o Estado deve reprovar mais severamente ou deverá o Estado responder, dar uma resposta mais branda? Aqui nós temos uma contravenção penal que denomina-se importunação ofensiva ao pudor, que é uma parte mais branda do estupro. Poderíamos assim sugerir que nesse caso específico, a depender do caso concreto, nós colocarmos ele numa importunação ofensiva ao pudor. Mas eu já vou dizendo, pode ser crime hediondo, a depender do caso concreto. Se você for pesquisar o livro do professor Damásio de Jesus, ele vai sugerir que é um crime hediondo e, de fato, é um estupro hoje o beijo. Vamos para a segunda pergunta. É do João Pedro Medeiros, de São Paulo. Um abraço para São Paulo. Professor, manter conjunção carnal consentida com menor de 14 anos é crime? Por exemplo, um menino de 18 anos que namora uma menina menor de 14 anos, após alguns meses de relacionamento, mantém conjunção carnal com ela, com seu consentimento, responderá criminalmente por algum delito? João Pedro, o seu problema persiste ainda dentro da Lei 12.015 de 2009. Manter conjunção carnal com menor de 14 anos, mesmo com o consentimento dela, hoje é estupro de vulnerável, artigo 217-A. A sua questão nos remete a perguntar, essa presunção é absoluta ou é relativa? Alguns doutrinadores vêm entendendo, é presunção absoluta, independe do consentimento da vítima. No entanto, outros doutrinadores, como Guilherme Nutt, ainda pondera que esta presunção, não, ainda que seja absoluta, ela mereça uma interpretação, uma flexibilização. Ou seja, no caso que você nos trouxe, é possível que eu flexibilize. Preste atenção, eu não vou questionar se houve consentimento ou não, porque a presunção é absoluta. Apenas analisarei, no caso concreto, se é ou não possível a flexibilização. É muito comum, neste caso, de namorados obterem a absolvição. Tá? Então, a sua questão gira em torno da presunção absoluta ou relativa. Vamos para mais uma questão. Olá, professor Paulo André. Quem diz é o Wagner Sampaio, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Um abraço a todos. Muito obrigado. O Wagner pergunta o seguinte: o crime praticado contra vulnerável necessita de representação? Wagner, no passado, havia uma súmula específica para os crimes presumidos. O crime cometido mediante violência ou grave ameaça sempre
nós tratamos ele com ação penal pública incondicionada. Hoje, com a Lei 12.015 de 2009, houve uma nova roupagem para o artigo 225. Então, sua resposta está no parágrafo único do artigo 225 do Código Penal. Significa o quê? Que a natureza da ação é de ação penal pública incondicionada quando o agente praticar crime contra vulnerável ou menor de 18 anos. Então, os crimes praticados contra vulneráveis procedem mediante ação penal pública incondicionada. Não obstante, se você observar no caput do artigo 225, está lá, procede mediante representação os crimes do capítulo 1 e 2 deste título. Houve uma contradição, mas você vai interpretar que o título 2 é crime contra vulnerável, prevalece o parágrafo único do artigo 225. Bem, nosso tempo está se esgotando neste bloco. Nós faremos um rápido intervalo e retornaremos com o programa Saber Direito Responde, para que você retire suas dúvidas. Até breve. Olá, bem-vindos a mais um bloco do programa Saber Direito Responde. Este é o nosso terceiro e último bloco. Esse programa é reservado para retirar as dúvidas dos internautas. Eu sou Paulo André de Campos Trindade, estarei aqui respondendo as dúvidas encaminhadas para o endereço saberdireito@stf.jus.br. Nós temos aqui uma pergunta do Gilmar Santos, de Natal, Rio Grande do Norte, a terra do sol. Um abraço para você, Gilmar. Olá, professor Paulo André. O crime de estupro qualificado pela morte da vítima é de competência do júri? Gilmar, a questão aqui é você saber o seguinte: se o crime de estupro qualificado pela morte, você adotar a posição de crime pré-doloso, ou seja, o resultado morte decorreu de culpa da ação do agente, nós estaremos diante de uma competência do juízo criminal. Não há competência do júri. No entanto, se nós considerarmos que houve dolo no antecedente e dolo no consequente, significa que o agente praticou o estupro e desejou a morte da vítima. Nós estaremos, de fato, num crime que será de competência do plenário do júri. Por quê? Porque o agente responderia por homicídio invariavelmente qualificado, combinado com crime de estupro em concurso material de crimes. Aqui nós remeteríamos para o plenário do júri se eventualmente houvesse uma sentença de pronúncia. Então, a resposta é o seguinte: houve crime pré-doloso? Resultado, morte, decorreu de culpa? Não temos problema. Juízo criminal. Agora, se o sujeito manteve conjunção carnal e logo após retirou a vida da vítima por temendo que ela o identificasse no futuro, ele praticou um homicídio qualificado e um estupro em concurso material. Vamos para uma segunda questão aqui. Qual crime pratica o agente que mantém conjunção carnal com a menina ou menino maior de 14 anos e menor de 18 anos que se entrega à prostituição? Quem pergunta? Luiz Henrique Xavier, de Pirinópolis, Goiás, aqui próximo. Luiz Henrique, com a reforma da lei 12.015, nós temos o crime de favorecimento da prostituição
ou qualquer outra forma de exploração sexual de vulnerável. No parágrafo 1º desse artigo, o legislador inseriu aquele sujeito que não favorece, não submete, não facilita, não impede e não atrai. Mas ele mantém o relacionamento com a vítima que está se entregando à prostituição. Então hoje, aquele sujeito que faz programa com pessoa maior de 14 anos, menor de 18 anos, ele de fato será inserido no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 218-C do Código Penal. Vamos mais para a última pergunta nossa. É do Douglas Carvalho, do Rio de Janeiro. Um abraço para os cariocas. Professor Paulo André, em que consiste a exploração sexual? Douglas, a questão é o seguinte: toda forma de se retirar proveito sexual de uma pessoa, pouco importa a modalidade que nós estejamos, seja conjunção carnal, striptease, qualquer forma, casa de massagem, qualquer forma que nós relacionarmos com a atividade sexual, nós estaremos diante da exploração sexual. Então hoje ampliou-se um sentido que no passado restringia-se meramente à prostituição. Hoje, qualquer meio relacionado ao comércio do sexo, ao aproveitamento da atividade sexual, é considerado exploração sexual. O legislador permitiu abranger o quê? Motel, casa de massagem, formas de striptease. Então, todas essas modalidades foram inseridas pelo legislador. E muito se dá que aqui nós estaremos de um conceito indeterminado. Por quê? É impossível esgotarmos o que está relacionado ainda com a exploração sexual. Bem, nós estamos com o tempo esgotado, mas posteriormente nós responderemos todas as questões. Você esteve assistindo o programa Saber Direito Responde, direto aqui da TV Justiça. Este programa é exclusivo para retirar suas dúvidas que eventualmente surgiram durante o nosso programa semanal Saber Direito. Eu sou Paulo André de Campos Trindade e você esteve no programa Saber Direito Responde. Em breve eu aguardo novamente você aqui na TV Justiça. Até logo e um abraço.